Olá, estudante do 8º ano, eu sou o professor André, saudações geográficas, estamos aqui com o Ronaldo, tudo bem, Ronaldo? Queria interpretar para nós então essa aula. E na aula de hoje vamos falar então sobre a América do Norte, mais especificamente sobre os Estados Unidos e a questão da imigração e a questão racial. Vamos juntos então nessa aula desenvolvê-la. Objetivos da nossa aula: nós iremos compreender o processo de imigração estadunidense e analisar a questão racial nos Estados Unidos. E vamos refletir então nesse momento como perguntas iniciais. Por que as pessoas imigram? Você sabe o porquê que as pessoas se deslocam ao longo então da sua vida para poder então fixar residência? E também o que vocês sabem sobre a questão racial nos Estados Unidos? Há discriminação racial nos Estados Unidos? É sobre isso que nós iremos desenvolver na aula nesse momento. Então vamos compreender então a imigração. Primeiramente aqui, vamos entender o que é a imigração. É um termo genérico sobre a questão de deslocamento de um país para o outro, por exemplo, para fixar residência. É diferente, por exemplo, de uma pessoa que vai para fazer turismo, não é? O turismo é diferente, porque a pessoa vai, fica um tempinho e volta para o seu país de origem. Mas no caso aqui então da migração, tem dois tipos aqui, ó. A imigração. O imigrante, por exemplo, é quando a pessoa chega, ou seja, a entrada ao novo país, então a pessoa está entrando. E o emigrante, com E, é quando a pessoa deixa o seu país de origem e vai para um outro país, ok? Muito bem, então retomado isso aqui, nós iremos falar agora então sobre os Estados Unidos, a imigração e a questão racial. Vocês sabiam que, em virtude de sua posição de liderança econômica no mundo ocidental, principalmente a partir então da década de 1980, os Estados Unidos passaram a atrair milhões de imigrantes todos os anos? Então vamos ver aqui então o desenvolvimento dessa questão. Esses fluxos imigratórios de forma ilegal aumentou então consideravelmente em milhares de imigrantes estão indo para os Estados Unidos, né, principalmente imigrantes da América Latina, ok? E sem a permissão do governo dos Estados Unidos. E isso vem causando então transtornos para o governo e é isso que também nós iremos desenvolver aqui. Então, eles entram ilegalmente no país. E se forem então pegos? Você já parou para se perguntar se acaso eles fossem pegos? Olha o que pode acontecer então. Ao serem descobertos pelas autoridades, muitas dessas pessoas que vivem em situação irregular nos Estados Unidos são deportadas, ou seja, enviadas de volta ao seu país de origem. Então, aqui nós vemos que essas pessoas que tentam imigrar para os Estados Unidos, algumas delas são pegas pela chamada imigração lá nos Estados Unidos, ou então pela polícia já dentro do território dos Estados Unidos, em alguma cidade, e essas pessoas então são enviadas de volta para o seu país de origem. E se por algum motivo eles voltarem aos Estados Unidos, eles são presos então, ok? Vocês sabiam que para evitar a entrada ilegal pelo México, foram criadas leis rígidas, vigilância policial nas fronteiras e um enorme muro foi construído no trecho de fronteira entre San Diego, que fica na Califórnia, e Tijuana, que fica no México. Então analisem aqui então comigo, olha só, o muro então que separa os Estados Unidos da América do México, não é? Então esse muro é a primeira barreira natural que tem para que, natural não, né? Desenvolvida pelo homem, criada pelo homem, construída pelos governos dos Estados Unidos, para então impedir a entrada de imigrantes nos Estados Unidos. Então uma atividade aqui que a gente vai desenvolver junto com vocês para a gente refletir. Aqui uma manchete de jornal, olha só. Parte do muro que separa os Estados Unidos do México já existe há 2 décadas. Apesar de não se tratar de uma extensão contínua, a barreira está presente em mais de 900 quilômetros de fronteira entre os dois países. Então vamos refletir sobre essa questão, né? Sobre essa barreira natural aqui. Então vamos para essa atividade que nós iremos descrever sobre ela. Olha só, mesmo diante de todos os perigos existentes, milhares de pessoas arriscam suas vidas todos os dias para entrarem nos Estados Unidos. Explique com suas palavras o porquê dessas pessoas irem em busca
desse novo país para então sobreviver. Então nós vamos nesse momento dar um tempo para você desenvolver essa atividade e voltamos a seguir.
E aí, conseguiram desenvolver então a resposta? Vamos aqui então para a correção dessa questão. Olha só, uma possível resposta aqui para a gente responder. Mesmo sabendo de todos os perigos que ocorrem, as pessoas se arriscam em ir para os Estados Unidos em busca de uma vida melhor, de um sonho americano, onde possam sustentar suas famílias com mais dignidade. Sonham com um salário melhor, uma educação melhor para os seus filhos e também, por exemplo, assistência médica melhor para a sua família, dentre outras coisas. Então, essas pessoas elas imigram para esse novo país em busca dessas novas condições de vida melhor do que nos outros países de que vieram, ok? Muito bem. Então agora nós vamos para uma outra consideração aqui. Olha só, como a população local recebe esses imigrantes? Já parou para pensar nisso? Parte da população dos Estados Unidos considera indesejados os imigrantes, pois significam despesas para os governos locais e concorrem para ocupar postos de trabalho. Então, olha só, as pessoas elas imigram para lá e vão aumentando cada vez mais o número de pessoas nos Estados Unidos. E isso gera concorrência de vagas de trabalho. Então, quem já mora nos Estados Unidos, é nativo, algumas dessas pessoas vão fazer a tal da xenofobia, que é o preconceito contra imigrantes, justamente, por exemplo, por competir com elas no mercado de trabalho, ok? Além de outras coisas mais que a gente vai falar nesta aula. Muito bem. As minorias étnicas são discriminadas em termos econômicos e sociais, e os imigrantes se concentram, na sua grande maioria, em comunidades formadas por pessoas com o mesmo local de origem. Aqui a gente está vendo, por exemplo, uma imagem aqui de um bairro chinês dentro dos Estados Unidos. Então as pessoas se concentram ali por ter a mesma etnia para poder então se desenvolver melhor ali, né? Ter um conforto melhor por ter pessoas da mesma etnia convivendo próximo ali. E a pergunta aqui, ó, e a discriminação racial, ela existe nos Estados Unidos? Então nós vamos ver a resposta então nesse momento. Até meados do século XX, né, sabemos que os Estados Unidos da América tinham muita discriminação racial, inclusive oficial. A segregação entre negros e brancos era praticada principalmente no sul, então aqui nós estamos vendo a região do sul dos Estados Unidos, e os negros não tinham assegurados muitos dos direitos civis, como, por exemplo, o direito ao voto. Então sabemos que isso gerava uma barreira que dividia, segregava negros e brancos nos Estados Unidos. Muito bem. Você sabia também que mesmo as restrições legais contra os negros sendo abolidas na década de 1960 isso não significou o fim do racismo e da desigualdade na sociedade estadunidense? Então, nós sabemos que é uma questão cultural. As pessoas nos Estados Unidos, elas tinham, uma parte dessas pessoas, a cultura de discriminar os negros. E isso foi de geração em geração até aos poucos ir diminuindo. Mas será que ainda existe discriminação após tantos anos assim nos Estados Unidos? Vamos ver a partir daqui. Então, uma das pessoas que lutaram contra o preconceito, né, racial foi Martin Luther King, um dos líderes nessa guerra, né, contra a discriminação racial. E além de outros, como por exemplo Malcolm X, né, que junto com ele lutaram para que a discriminação fosse aos poucos sendo diminuídas nos Estados Unidos. Eles sofreram muitas coisas, né, como por exemplo perseguição mesmo de uma parte da população branca e assim por diante. Então muitos líderes se destacaram na luta contra o racismo nos Estados Unidos, como esses citados, Martin Luther King e Malcolm X. O que vocês sabem então sobre esses líderes? Procurem pesquisar um pouquinho melhor sobre isso daí na internet, né, nos meios que vocês têm aí para poder pesquisar, que vocês vão descobrir coisas novas, muito interessantes sobre esses grandes líderes, ok? Muito bem. Ainda hoje, grande parte da população negra vive em condições sociais e econômicas desfavoráveis nos Estados Unidos, em relação à população branca. Então, ainda hoje, existe pessoas nessa situação. Então, aqui tem uma frase famosa de Martin Luther King, que era o sonho dele, né? Ele buscava isso, olha só, vamos ler juntos. Eu tenho um sonho,
de que os meus 4 filhos pequenos viverão um dia numa nação onde não serão julgadas pela cor da pele, mas sim pelo seu caráter. Esse era o sonho de Martin Luther King. Então, é aos poucos que essa sociedade vem sendo transformada, não é? Muito bem. Atividade, então, para a gente também raciocinar sobre isso, mas contextualizar com o nosso país, o Brasil. Vamos ler aqui, então, juntos. Diante das informações sobre as questões raciais nos Estados Unidos, escreva sobre a questão racial em nosso país, no Brasil, partindo do que você já leu sobre o tema e as notícias de internet ou em telejornais ou em qualquer outro tipo de mídia. Então, a proposta é, descreva sobre como que são as questões de preconceito contra negros, indígenas e outras minorias em nosso país. Então, escreva aí, já a gente volta para uma resposta para a gente raciocinarmos juntos, ok?
E então, conseguiu responder aí? Vamos então a uma possível resposta nesse exato momento. Diante dessa... O Brasil, então, também apresenta algumas questões raciais que vêm sendo discutidas ao longo da sua história. Atualmente, existem diversos grupos da sociedade civil que tratam desses assuntos através do diálogo em busca de um maior entendimento sobre as questões raciais. Então, as pessoas, elas aqui no nosso país, algumas ainda têm o preconceito contra, por exemplo, até imigrantes. Imagina os venezuelanos, que mais recentemente estão adentrando ao nosso país, fugindo de questões políticas e sociais no seu país e também em busca de uma vida melhor. Será que você já viu um haitiano por aí, né? Ou então também um venezuelano? Essas pessoas estão sendo discriminadas em nosso país? Então, será que faz sentido discriminar essas pessoas pelo tom de pele, pela língua que eles têm? Será que isso faz sentido? Já que o nosso país é um país misto entre as matrizes indígena, a matriz branca europeia, não é? E também a matriz afro e também as pessoas que migraram da Europa, né? Como por exemplo os alemães, os poloneses, os italianos, além das pessoas asiáticas, né? Então, japonesas, chinesas, que somadas aqui no nosso país viraram o povo brasileiro. Então, será que esses imigrantes que vieram para o nosso país, junto com os indígenas, formando um novo povo, será que cabe preconceito entre nós? Então sabemos que não cabe preconceito entre nós, ok? Muito bem. Então aqui uma retomada do nosso conteúdo. Nessa aula, então, estudamos sobre a questão dos movimentos de imigração nos Estados Unidos e suas consequências e sobre a questão racial estadunidense. Nós então vimos aí que existe um muro que divide os Estados Unidos aí do México, barrando as pessoas de entrarem, né? E já faz 20 anos que esse muro existe, né? Desde lá do presidente Bill Clinton, passando pelo presidente Barack Obama, entrando aí no mandato do presidente Trump e também o presidente Joe Biden, que também esse projeto está continuando, ok? Muito bem, então aqui nós encerramos a aula então com o 8º ano do ensino fundamental. Espero que você tenha gostado. Então até a nossa próxima aula.